Bem, irmãos, é um capítulo com temas importantes. Por isso, a importância de ser de forma bem minuciosa e não dá de forma alguma expor os 18 versos numa só manhã, mas, como eu já vos disse, a ideia é pelo menos chegarmos ao verso de número 9 nessa manhã. Já de início eu queria fazer só uma pequena recapitulação, já que faz um tempo que nós nos reunimos. O capítulo número 1, o autor da carta aos Hebreus, ele tem uma argumentação bem específica para fazer com que os seus leitores venham a dar ouvidos àquilo que ele começará a falar. E o que é que ele começará a falar em sua carta? Ele deseja para que os seus leitores mantenham firmes, estejam perseverantes na fé em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. E ele já exorta aos cristãos, aos ouvintes, aos leitores, que possivelmente eram judeus que se converteram a Jesus, que eles observassem a forma como Deus falou a eles e aos pais. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, por meio dos seus profetas, mas nesse último tempo, ele tem falado por nós de forma final e definitiva, através do seu Filho unigênito, Jesus. E esse Jesus, que traz agora a mensagem final de Deus para o seu povo, ele é superior aos anjos. E por que o autor aos Hebreus quer apresentar essa superioridade de Jesus sobre os anjos? Nós vamos ver hoje, no capítulo número 2, que o autor aos Hebreus vai nos fazer lembrar um conceito básico que havia entre o povo judeu, que foi passado também para o povo cristão, e hoje nessa manhã, se você não sabia, você vai saber. De que a lei do Senhor, as palavras de Deus dadas ao seu povo, não foi dada por meio de homens, mas sim por anjos. Era consenso entre os judeus que aquela teofania que acontece diante de Moisés na sarça ardente não era literalmente Deus ali, mas sim um mensageiro do Senhor, um anjo. Assim também, como para o povo judeu era ciente de que, através dos anjos, Deus enviou a sua lei, quando pela segunda vez, depois já de quase 80 anos, Moisés sobe de novo ao Sinai para receber do Senhor a lei. Aquela tábua que foi escrita foi dada por meio de anjos. É consenso isso. Por isso que, até então, no Antigo Testamento, e na última aula a gente falou sobre várias ocasiões no Antigo Testamento que os anjos se apresentaram sendo mensageiros de Deus, e nós observamos que eles tinham a missão apenas disso, de serem espíritos ministradores para servirem aos santos. E esses anjos, eles têm essa missão, eles são servos de Deus, e eles servem a Deus nos servindo, nos auxiliando. Em tempos de dificuldades, quando Deus envia os seus anjos ministradores em favor do seu povo, eles vêm para cumprir uma missão. E uma das missões deles era trazer a mensagem. Nós vimos isso até o Novo Testamento, até o nascimento de Jesus. Na realidade, até a ressurreição de Jesus, os anjos apareciam ao seu povo para trazer mensagem. Ele veio até Maria, ele veio até Zacarias, pai de João o Batista, ele veio também aos discípulos, ele veio também a Maria Madalena, informando que Jesus não estava morto, mas já tinha ressuscitado, e veio também aos discípulos e cerca de 500 pessoas que estavam no monte vendo Jesus sendo assunto aos céus. E disseram aos galileus: Galileus, por que é que vocês estão aí admirados? Esse Jesus que está subindo, ele voltará.
eles têm uma missão. Eles são, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, eles são espíritos ministradores. E era necessário apresentar a esses irmãos hebreus, judeus, que agora se tornaram cristãos, que eles não podiam retroceder para a fé judaica mais uma vez. Porque se eles assim fizessem, eles estariam apostatando da fé. Então, nessa primeira parte do capítulo 2, do verso 1 ao 4, vai haver dois temas importantes. Isso é dito pelo comentarista Donald Gutierrez. Ele diz o seguinte: a salvação é o primeiro tema importante nessa porção, do verso 1 ao 4. E o outro é o papel da qual os anjos irão realizar, ou estabelecer para que a mensagem que eles iriam falar ao povo, de fato era uma mensagem digna, exaltada, vinda de Deus. Só que agora, a mensagem que ouvimos não vem apenas de profetas ou dada por anjos aos profetas, mas agora é o Filho de Deus que fala a nós. Então, a palavra no Antigo Testamento que foi dada, que foi falada por meio de anjos, como relembra Paulo aos Gálatas, vamos abrir Gálatas capítulo 3, verso 19, e a pessoa com a voz bem pujante, fale aí bem alto, para até os irmãos que estão em casa poderem ouvir. Gálatas capítulo 3, verso 19. Isso mesmo. Outra palavra que pode ser utilizada para a tradução é promulgada, é falada, ok? E é interessante que nesse livro, nessa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai condenar que qualquer pessoa venha com uma outra doutrina, ainda que essa doutrina venha sido apresentada por anjos, que a gente faça dela anátema, rejeite-a. Agora, irmãos, encerrou esse negócio de anjo falar. Acabou-se bandeja. Não tem mais homem de branco nem bandeja, não. Os anjos estão servindo aos santos. Eles não vêm falar nem dizer nada mais, porque essa missão foi dada à igreja. A honra da pregação do evangelho foi dada aos homens. E esses anjos, pois é ciente, eu acredito, de quase todos, né? De que existem várias religiões, né? Falsas doutrinas, que creem em Jesus por uma palavra dada a anjos. Os mormons são assim, os adventistas são assim, Testemunho de Jeová são assim, e entre outros. Não dada pela pregação da palavra, do evangelho por meio dos apóstolos, mas sim por anjos. Veio com uma revelação, um sonho. Mas mediante o que nós vamos ver agora nessa manhã, isso precisa ser rejeitado, pois a palavra final vem de Jesus, o Filho, não de anjos. Então, nesse caso, Paulo vai, em Gálatas, né? Ele vai nos dizer justamente que a lei, ela é sombra daquilo que haveria de vir. E se nós, ao olhar para a sombra, já nos cativamos pela beleza da sombra, quanto mais vimos a pessoa real. Não sei se vocês se lembram, acho que vocês se lembram. Existiam uns programas antigamente na TV brasileira de romance, né? Chegava um casal, um homem e uma mulher,
Aí colocava ou a mulher ou o homem por trás de uma tela. E a pessoa ficava lá. E vinha uma luz e ficava aparecendo só a sombra da pessoa. Aí pela sombra da pessoa ou pela fala da pessoa, né, atrás da luz, você aceitava ou não ter o cortejo, né? Aí você olhava para a sombra, via que tinha um contorno maiorzinho assim na barriga, aí você... Ou a pessoa era muito baixinha. Vocês estão entendendo, né? Aí, mas se você se agradasse da sombra, aí eu quero essa pessoa aí que está por trás desse. Quando essa pessoa saía, aí era que você via quem realmente ela era. A fisionomia, a fala, o hálito, né? O odor, tudo. Que ela estava presente com você. Né, irmãos? Vocês já passaram por essa situação? Tenha misericórdia. Nessa situação, a pessoa poderia se afeiçoar daquela só pela sua silhueta, só pela sua sombra. E poderia se agradar. A voz poderia ser punjante, assim como a do diácono Heraldo. Ou bem delicada. Mas quando você via realmente quem ela era, você poderia se assustar ou gostar ainda mais. A lei, o Antigo Testamento, é a sombra de Cristo. E a sombra anda junto. Pode sair pelo mundo aí, veja se você consegue fugir da sua sombra. Não, né? A lei e o Antigo Testamento é a sombra do que haveria de vir. Os judeus olharam para essa sombra e se alegraram. Se vangloriaram por tê-la junto com eles, viviam com a sombra. Mas só que agora, irmãos, quem está diante de nós não é mais a sombra, é Cristo pessoalmente. E agora nós vamos querer voltar a se alegrar com a sombra, tendo o Filho de Deus diante de nós? Então, os anjos trouxeram a mensagem acerca da pessoa e da revelação de Deus. Mas agora, quando nós olhamos para a sombra faz a silhueta, faz o formato do Filho, mas agora é o Filho diante de nós falando. Por isso, irmãos, que é impossível nos achegarmos a Deus por meio da lei. Porque a lei, assim como é a sombra, é como se fosse um molde. Deus decidiu para que aquele que viesse ter comunhão com Ele precisaria estar dentro desse molde. E o formato do molde, que é a lei, é a pessoa do seu Filho. Só Ele poderia cumprir a lei. E agora, como é que a gente vai poder passar por esse molde? Imagina uma porta, e nessa porta só dá para passar uma pessoa. Aí tem uns baixinhos, tem uns gordinhos, tem uns que não dá para passar porque a cabeça é grande. Não conseguimos passar por essa porta, porque só quem passa por ela é Cristo. Mas só aquele que passou, que foi Cristo, agora a porta estava trancada, Ele abriu para nós. Nós agora podemos passar porque Ele cumpriu a lei e pagou o preço por nós. Então, como nós poderemos voltar, irmãos, para os antigos rudimentos? Por isso, nós vamos ver que uma das palavras mais repetidas em toda a carta aos Hebreus é a palavra castigo. Em dois exemplos na carta se encontram em Hebreus capítulo 10, verso 35 e Hebreus capítulo 11, verso 26. Quando nós vemos essa ideia de castigo, né, nós conotamos como uma recompensa ou uma retribuição. Capítulo 10, verso 35 e 11, verso 26, vai dar uma conotação de galardão, capítulo 11, verso 26, como uma retribuição. E castigo é devolver na justa medida aquilo que aquele cometeu. Então, quando uma pessoa é punida por uma sentença, por um crime que ele cometeu só, diante da lei, o juiz só pode incriminá-lo por um crime. Ele não pode adicionar àquela pessoa
um outro crime que ela não cometeu. É injusto. Se a pessoa apenas furtou, não pode ser atribuído a ela um homicídio, se ela só furtou. E para o furto existe uma sentença. Para o roubo, que parece com furto, mas é diferente, é mais agravante, também é outra sentença mais grave. Para um homicídio, muito mais grave. Então, a sentença atribuída para aqueles que querem retroceder da fé em Jesus é muito mais grave do que os pais que permaneceram na sombra. Veja o que diz o verso de número 1. Está pequeno para vocês? Não? Né? Então vocês estão lá atrás, venham para aqui, para perto. Mas eu vou ler bem direitinho para vocês entenderem. Amém? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Existe um grande perigo aí, irmãos, é o perigo da apostasia. Vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 38. Mais uma vez, algum irmão com a voz. Essa sentença, que é utilizada pelo autor dos Hebreus, é uma citação de Abacuque. O justo, igual aquela música, né? Justo viverá da fé. Eita. Só que existe um perigo aí, irmãos. O justo vive pela fé. E não é na força daquele que crê, mas é na força do objeto da qual ele crê, Cristo. A nossa salvação não está atrelada à força que temos de segurar na mão de Deus quando Ele nos tira do lamaçal, como é dito no simbolismo do Salmo 40. Mas é na força que há na mão de Deus de segurar em nossas mãos e nos tirar. A salvação pertence ao Senhor. Então, como poderá nós, uma vez ouvidas as palavras vindas do Senhor Jesus, retrocedermos? O perigo da apostasia é eminente. O apóstolo João vai nos dizer, no capítulo número 5, a partir do verso de número 13, que ele escreve toda a sua carta para justamente os irmãos terem certeza da salvação e não retrocederem a falsas doutrinas. Por quê? Porque se retrocederem, o amor de Deus, o favor de Deus para com eles, cessará. Deus abomina aqueles que retrocedem. E retroceder, irmãos, não é apenas virar as costas e seguir um outro caminho. É também estacionar. Se permanecermos parados, inertes, sem fazermos nada na fé, nós estamos retrocedendo. Nós estamos ficando para trás. Existe uma corrida que é precisa ser corrida por nós. A corrida no caminho da salvação. Cristo trilhou esse percurso. Já foi feito por Ele. Basta-nos apenas correr essa corrida. E Paulo fala isso lá em Timóteo, que essa corrida precisa ser feita por nós. Uns irão querer traçar um outro trajeto para chegar primeiro. Mas só existe um caminho, é Cristo. Esse caminho pode ser árduo e duro, com muitas dores, tentações, tribulações, mas é só por esse caminho. Possa ser que você vá no seu passo, bem de mansinho, bem devagarzinho,
Mas possa ser que você seja ligeiro, corra rápido. Mas o que importa é não parar, irmãos. É permanecer no caminho firme e constante. Porque se nós pararmos e começarmos a contemplar as coisas da vida, nós estamos ficando para trás. Não podemos de forma alguma voltarmos para os velhos rudimentos. Nessa semana, nessas, vamos dizer, 2 semanas, nós vimos na nossa rua aqui, no nosso bairro, pessoas que permanecem em velhos rudimentos, que creem em ídolos, que creem na palavra do homem e não da de Cristo. E foi uma festa sem fim, foi, irmãos? Quase que não tinha final, mas a gente tinha que dar um balão bem grande para chegar na igreja. Fazer feito igual o povo, tinha que não passar por Samaria, tinha que arrodear. Aqueles que retrocedem da fé evangélica, da fé cristã, para uma doutrina herética, para uma doutrina falsa, uma doutrina de homens, esses estão apostatando da fé. O autor aos Hebreus vai nos dizer que é como se ele estivesse calcando, ferindo os pés de Jesus. Mais uma vez. E para esses, o autor aos Hebreus vai dizer que não há mais perdão. Pois a apostasia é a rejeição do único modo de salvação que o homem tem, que é Jesus. Se você crê em Jesus, comunga com os irmãos, senta na mesa do Senhor, participa dos sacramentos, do batismo, da ceia, e ainda assim rejeita a Cristo e volta para uma outra fé, você está marcando a sua sentença de condenação. Assim também, irmãos, se permanecemos firmes, está também sentenciado para nós a salvação. Perceba que, a partir de agora, nesse capítulo número 2, o autor aos Hebreus, de uma forma escondida, porque não havia ainda esse entendimento, mas ele começa a nos falar principalmente de 2 pontos importantíssimos da doutrina da graça, que é a eleição incondicional e a perseverança dos santos. A eleição incondicional vai nos dizer que Deus, em seus eternos decretos, decidiu amar a nós. Decidiu amar a sua igreja. E esses a quem ele decidiu amar, ele irá garantir de tal forma a salvação dessas pessoas que eles ficarão firmes até o fim. E essa é uma obra de Deus. Mas só que a doutrina da graça é algo visto como se fosse da parte de Deus para os homens. E a ação de Deus é poderosa. Quem poderá resistir ao falar do Senhor? Quem poderá pegar em sua mão e dizer, não faça, ou não realize? Pois tudo aquilo que Deus quiser fazer, Ele pode, porque Ele é Deus. Mas olhando nós, essa doutrina daqui para lá, pode gerar em nosso coração uma certa dificuldade, porque nós vemos em nós mesmos que muitas vezes nós, nesse caminho, nessa corrida que temos, nós tropeçamos, nós caímos, depois levantamos, e fica aquela angústia em nosso coração, meu Deus, como é que eu sou salvo, mas mesmo assim eu só levo topada nesse caminho. Eu só vivo caindo, eu vivo mais deitado do que em pé. Irmãos, se você está no caminho, você vai chegar no final. Porque não foi você que fez esse caminho, não. Foi Deus. Foi em Cristo Jesus que esse caminho foi feito. E você chegará lá. Porque Cristo conquistou-nos para nós. Então não podemos de forma alguma retroceder. Nem sair para outro caminho ou voltar atrás. Precisamos, assim como diz o autor de Hebreus, nos apeguemos com firmeza. Pode falar, meu.
Em relação à apostasia, isso o Senhor me traz à mente, eu acredito que seja importante falar. Existe uma diferença entre o que a gente entende por desviado, ou alguns entendem, né, por desviado, e por apóstata. Certo? Para o pentecostalismo, eles acreditam que existe a possibilidade, pois já que a salvação depende do homem, e eles compreendem que existe participação na salvação do homem, pois ele pode optar ou não, certo? E eu acredito que seja uma doutrina herética isso. Se o homem tem participação na salvação e ele tem decisão de querer ou não a Deus, ele pode muito menos decidir, eu estou com Deus, mas agora eu não quero mais. Aí depois eu vou querer de novo. Esse conceito é falha, irmãos. Nas Escrituras não tem base bíblica. Só que pode existir pessoas que esteve conosco, participou dos dons, viu milagres, Deus ouviu suas orações e mesmo assim não era nascido de novo. E eles podem sair do contexto da igreja, materialmente falando. Ele estava aqui nesse local e simplesmente não vem mais. Tais pessoas podem sim, pela misericórdia e graça de Deus, retornarem. Como assim, Neto? Lembremos de um exemplo. O evangelista Marcos. Você conhece o evangelista Marcos? Não? É o evangelista Marcos. Marcos. Mais conhecido como João Marcos. Vocês pensavam que era uma pessoa aí, né? Não. João Marcos. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Paulo vai, João Marcos vai junto. Era um jovem João Marcos. Ele via a pregação do evangelho em sua casa, pois a igreja se reunia na casa de sua mãe. Só que na primeira viagem, quando João Marcos chegou junto com Paulo a Icônio, Listra e Derbe, que Paulo já foi bem recebido por um bocado de pedrada na cabeça, João Marcos capou o gato, voltou, retrocedeu. Mas só que João Marcos permaneceu crente no Senhor Jesus. Não quis não, mais ir não com Paulo não. Aí Paulo, o que foi que Paulo fez? Foi também com ele não anda mais não. Comigo ele não anda mais não. Não quero mais saber de João Marcos. João Marcos, escanteado. Só que Barnabé, todo mundo precisa de um Barnabé na vida. Barnabé fez, não Paulo, não vamos fazer assim não. Aí Barnabé ficou com João Marcos, foi fazer a missão. Já Paulo ficou com Silas. Uma desavença fez bem ao evangelho, vamos dizer assim, né? A gente às vezes não entende, né? Mas Deus tem como agir na face da terra. No final da vida de Paulo, Paulo escreve a Timóteo e diz, Timóteo, traz de volta para mim João Marcos, que ele será muito útil para mim. João Marcos não retrocedeu da fé. Ele simplesmente desistiu, pecou, não perseverou, mas permaneceu crente no Senhor Jesus. Ele retrocedeu não de forma apóstata. Porque o que é que seria apostasia? É deixar de crer em Jesus e começar a crer em uma outra coisa. É começar a crer em Maria. É começar a crer em Buda. É começar a crer em, sei lá, Chico Xavier. Vocês estão entendendo? Para esse, não há mais perdão. Pois ele apostatou da fé, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão, irmãos. Pecado contra o Espírito Santo, a apostasia. Então, nós devemos o quê? Quando as tentações vierem, os sofrimentos vierem, não é parar nem retroceder, mas é nos apegar firme. Uma outra tradução para esse termo do verso 1 pode ser também tida como prestar mais atenção àquilo que nós temos ouvido. Para que jamais nos desviemos, é o que diz o verso 1. A ideia para esse termo aí do final do verso 1, jamais nos desviemos, é como um barco que bateu em uma pedra,
certo? E se despedaçou todinho. E as pessoas que estavam nesse barco, agora elas se agarram ao resto do barco, aquela madeira. E a ideia é justamente isso, de que você, ao invés de permanecer no barco, você decide ficar com esses pedacinhos de madeira flutuando e deixando a água lhe levar. Não tem aquela música, né? Deixa a água me levar. Não é assim não, né, irmãos? É não. Flutuando para longe. Muitos querem viver desse jeito, irmãos, sendo levado pela vida, e não por Jesus. Por isso que o verso 3 é como uma espadada do autor de Hebreus a esses que querem retroceder. Ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação, como diz aí, não sei se vocês estão vendo, mas vocês vão ouvir. A salvação da qual o autor de Hebreus quer nos falar, inclui. E esses temas serão tratados nos demais versos e em outros capítulos. No verso 5 desse capítulo, e no capítulo 11, verso 16, a salvação da qual o autor de Hebreus quer nos falar, vai tratar acerca da herança do mundo vindouro. A nossa salvação é isso. É herdarmos aquilo que Cristo já tem preparado para nós no mundo vindouro. A salvação também será, como é dito no verso número 10, a entrada na glória como filhos adotivos de Deus. A salvação também será para nós, como é dito no capítulo 1, verso 3, capítulo 2, verso 11 e 17, a purificação dos nossos pecados. A salvação também é o que vai dizer no verso 14 e 15 desse capítulo, é a libertação do temor da morte. Muitos têm medo de morrer, irmãos. Vocês têm medo de morrer? Estou vendo, mano. Agora não tem mais não. Irmão, não tenho medo de morrer não, irmão. É a nossa salvação, a entrada para a nossa salvação. Se fosse agora. Andres, é um mistério que temos, né? E agora, como é que vai ser? E aí depois, Jesus? Vamos continuar aqui que vocês vão entender esse mistério. É a libertação do temor da morte. Muitos vivem aprisionados com medo da morte, irmãos. Mas nós não. Nós somos livres desse temor. A nossa salvação também é o privilégio de nós nos aproximarmos de Deus. Capítulo 4, verso 16, é o descanso que Deus tem preparado para nós. Capítulo 10, verso 22. A fim de oferecer também adoração que lhe agrada. Teremos na salvação a oportunidade de adorarmos a Deus perfeitamente. Capítulo 12, verso 28, capítulo 13, 15 e 16. Então, irmãos, o que é que seria esse negligenciar? Quando um patrão, né, chega na sua empresa e vê seus funcionários, né, não trabalhando corretamente como no padrão, existe uma palavrinha que diz, né? Esses funcionários estão sendo negligentes, né? Não estão cumprindo o papel que deveriam fazer. Qual é a natureza dessa negligência? Para esses que querem retroceder. Na mente do escritor, os leitores, eles corriam um grande perigo de virar as costas para a única e completamente meio de salvação, que é o Evangelho. Se assim for, a grandeza da salvação, ela só aumenta a tragédia daqueles que rejeitam ela. Pois só teremos, irmão, noção da grandeza da salvação de Deus por nós, quando nós tivermos noção de que nós somos. Quando você saber quem você é e entender o que Deus fez por você, nós assim teremos noção
da salvação que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Por isso, aqueles que rejeitarem essa salvação serão negligentes. E essa salvação, ela foi a nós inicialmente anunciada por meio do Senhor. No verso 3 é dito, anunciado inicialmente pelo Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus. O termo aí, Senhor, é Kyrios. É o mesmo termo usado para Deus no Antigo Testamento. Cristo é Deus e Ele encarnou para nos trazer essa salvação. E mais, essa palavra inicialmente foi dada por Ele, mas também foi dada pelos que a ouviram. Quem são esses que a ouviram? Muito bem, esses irmãos que estudaram a carta de João são demais. Os apóstolos. Os apóstolos são as testemunhas fiéis do Senhor Jesus. E eles promulgam agora essa mensagem dada por Jesus. E qual é a mensagem que ele ouviu da parte de Jesus, segundo João? Muito bem, mano. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Essa foi a mensagem que João anuncia em sua carta. E qual é a mensagem agora que o autor Hebreus quer nos trazer de que Jesus falou para nós? É de que ele, o seu ser, inicialmente, é superior aos anjos. Dando Deus testemunho, verso 4, com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 22. Quem poderia ler? Atos 22. Aí outra pessoa já abre aí em Atos 6, 8. E outra pessoa lê Atos 14, 3. Aí outra pessoa lê Romanos 15, 19. E outro, 2 Coríntios 12, 12. Atos 2, 2. Quem poderia ler? 2, 22. Cristo é o autor da palavra. Ele tem autoridade para falar, porque ele é o autor da palavra. Deus confirma a sua autoria, né? De que ele é filho de Deus por sinais, prodígios e vários milagres. Agora Atos capítulo 6, verso 8. O diácono Estevão, também, diante dos homens lá em Jerusalém, fez grandes obras. Isso foi a forma como Deus deu testemunho que o evangelho que estava sendo pregado pelos que ouviram, pelos apóstolos, vinha de Deus. E Deus ratifica por meio desses sinais. Capítulo 14, verso 3 de Atos. Exatamente. Deus confirmava a sua palavra por meio do apóstolo, por sinais, prodígios e milagres. Romanos capítulo 15, verso 19. Testemunho de Paulo do seu ministério. 2 Coríntios 12, 12.
Amém. Então, irmãos, Deus ratifica, Ele abaliza aquela obra por meio destes sinais. Hoje, na escola dominical, nós vimos uma meditação acerca disso. Um milagre que Deus operou por meio de Paulo. Uma pessoa que caiu da janela, morreu e Deus ressuscitou ele por meio do apóstolo Paulo. Só que também há algo importante. É a distribuição do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. No princípio, a igreja achava que o Espírito Santo só foi dado aos que eram judeus. Não sei se vocês se lembram, capítulo 10 de Atos, está Pedro lá na casa de Simão, aí um anjo aparece a Cornélio e fala a Cornélio que ele mandasse seus servos ir se encontrar com Pedro. E Deus está falando com Pedro por meio de uma visão, ensinando a Pedro que na realidade o reino não era exclusivo aos judeus, mas também aos gentios. E Pedro vai para a casa de Cornélio e prega a palavra do Senhor, e após que ele prega, eles são batizados, eles creem, são batizados, e o Espírito Santo vem sobre eles. Louvado seja o Senhor. Paulo, na carta aos Coríntios, vai nos falar que esse Espírito capacita os irmãos com dons para a edificação da igreja. Só que o termo utilizado por Paulo em Coríntio é carismata, é dom. É uma benesse de Deus para a edificação da igreja. Já aqui o termo utilizado pelo autor aos Hebreus é merismoi, é distribuir. É de forma igualitária, vem de Deus para nós o poder que em todos nós habita. O que o autor aos Hebreus quer nos falar não é apenas que Deus nos concedeu dons. Não. O autor aos Hebreus quer nos dizer que Deus distribuiu para cada um de nós, na mesma medida, o próprio Espírito Santo. Em nós está o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele nos concede dons, sim, mas Ele está em nós, irmãos. Veja que grandioso. Isso foi segundo a vontade de Deus. Deus decretou que na sua igreja estaria o seu Espírito. E agora somos habitados por Deus. Nenhuma religião na face da terra fala acerca desse tema. De que sua divindade sempre ela está para outras religiões afora, à parte. Para o cristão não. O Espírito está em nós, operando em nós. E como nós, que temos o Espírito, iremos retroceder dessa fé? Jamais, irmãos. Não podemos, de forma alguma, retroceder, nos desviar. Mas precisamos permanecer firme, pois o Espírito está em nós. E Ele operou em nós a obra de Cristo Jesus na cruz. Então, para a gente tentar ilustrar mais ou menos acerca da superioridade da mensagem dos anjos de Jesus para com os anjos, o autor dos Hebreus, ele não é um teólogo isolado assim do mundo, extra. Ele vai falar para a igreja com uma forma passional, com fervor, como se conhecesse as pessoas e falasse diretamente a elas: rapaz, não retrocede não, permanece firme. Ele adverte de forma bem dura, porque ele conhecia os seus leitores. Então perceba que na antiga aliança, perceba o degrau descendo. Nós ouvimos a mensagem falada por anjos, e essa mensagem falava de salvação. Mas agora a mensagem dada por meio do Senhor, que é uma mensagem de salvação, a salvação agora por nós é falada pelo Senhor,
anunciada, confirmada por aqueles que ouvimos para nós. Anteriormente, Deus utilizou os seus anjos para trazer a sua lei, a sua palavra aos homens, e eles apenas traziam o que era de Deus, a sua palavra. Mas agora não é um servo de Deus que traz a sua palavra. É o próprio Deus, é o Filho unigênito de Deus. Por isso que nós não podemos retroceder. Se formos negligentes a essa salvação, o que é que será de nós, irmãos? A salvação anunciada pelo Senhor é muito maior do que a lei que foi anunciada aos israelitas no Monte Sinai. Agora nós temos diante de nós sinais e prodígios, maravilhas, que abalizam isso. Por isso, é o texto que eu acabei de ler, para a gente poder andar. Em casa vocês tiram um print. No verso número 5, nós vamos tratar agora da humilhação e a glória de Jesus, do 5 ao 9. E o texto vai dizer o seguinte: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que havia de vir. Para podermos entender, vamos ler o Salmo de número 8. Dessa vez eu vou ler para que os irmãos em casa possam também participarem. Salmos 8. Até a escrita do autor aos Hebreus, esse salmo não era interpretado como messiânico. Depois que o Senhor revelou isso ao autor aos Hebreus, esse salmo se tornou messiânico. Capítulo 8 de Salmos diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, é um salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo que lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Ao lermos o Salmo, sem a interpretação que o autor aos Hebreus irá dar, nós podemos sim entender que Davi, quando escreveu o seu Salmo, ele está fazendo uma exaltação dos atributos de Deus por ser ele criador, e por ser ele criador, ele é sobre-excelente, ele é muito mais excelente em ser do que a sua criação. E uma de suas criações é o homem. Por isso a pergunta de Davi: o que é o homem comparado ao Senhor? Ao Deus que criou as estrelas, ao Deus que criou os céus, ao Deus que da boca de crianças suscita louvor. Se você, irmão, não gosta de louvar o Senhor, não se preocupe. As crianças louvam o Senhor. E se por acaso um dia as crianças deixarem de louvar ao Senhor, a palavra do Senhor diz que até as pedras clamarão. A criação treme diante dele. A terra é o estrado de seus pés. Esse Deus grandioso
Ele é sublime. A lua e as estrelas ele estabeleceu nos céus. E o que é que o homem é? É um pó. Semana passada, o pastor Tom nos falou que, mediante a ciência que o homem tem, a terra era como se representasse um grãozinho de areia de todas as terras, de todos os mares que há na face da terra, comparado às constelações e planetas, e luas, e satélites, e estrelas, e cometas, e tudo que pode existir nesse universo. A terra é um grãozinho de areia. Quão grande é a criação de Deus? Se a terra é um grão de areia, e nós é o quê? Nós somos o quê? Tão pequenos. Só que, até então, tudo bem. Os homens não são nada, são pequenos demais. E o texto vai dizer que fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deus deu ao homem a honra de ser a primícia da criação. De ser da criação a principal criação. Muito além do que o sol, do que os mares, do que os animais e as vegetações, o homem é a primícia da criação. É aquilo que Deus sopra nas narinas e ele diz que é imagem semelhante a ele. Coisa magnífica, irmãos. Só que o pecado, ele maculou essa imagem. Ele manchou. E o capítulo de número 8, esse homem da qual Davi fala, não é olhando para Adão que ele vê, mas sim para o segundo Adão que Paulo fala em Romanos capítulo 5, Jesus. Jesus é o Filho do homem que havia de vir e o mundo foi sujeitado a ele. Verso 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que havia de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Apesar de que os anjos tenham diante de Deus uma posição digna, pois eles são seres celestiais que não pecam, estão diante de Deus o servindo, mas Cristo é sobreexcelente. Cristo é o Filho de Deus. E todas as coisas foram sujeitas a Ele. O mundo que virá, que Ele tem preparado, segundo o texto, nós podemos interpretar de três formas. A primeira é a vida que irá vir, a vida do porvir. A nova ordem que Deus irá inaugurar em Cristo Jesus, ou o fim da era atual, o Apocalipse. Eita! Pode-se interpretar dessas três formas, certo? Mas a forma ideal do contexto, esse mundo que está sujeito a Jesus, é a nova ordem que ele irá inaugurar. Por quê? Porque a palavra mundo aí, que o autor aos Hebreus utiliza, não é cosmos, não é este planeta, é os habitantes, são os homens. Os homens estão sujeitos ao senhorio do Senhor Jesus, pois Ele é Deus. No Salmo de número 8, essa partícula que fala que nós somos feitos menor que Deus, a palavra aí para Deus é Elohim. E ela pode ser traduzida como Deus, ou ela pode ser traduzida como anjos. No Salmo nós lemos Deus, mas aqui no autor aos Hebreus, no verso 7 ele diz,
fizeste por um pouco menor que os anjos. As duas traduções é válida. Só que o autor Hebreus utiliza justamente a Septuaginta, que utiliza o termo anjo. A tradução do hebraico para o grego, que é agora para o português, anjos. Então, o que é o homem? Que homem é este? Que é digno de governar e tudo está sujeito a ele. É Jesus. Tudo está sujeito a Jesus. Por isso nós não podemos retroceder. Os anjos são seres dignos, excelentes, sem pecado diante de Deus, mas Cristo é muito superior a anjos. Ele é o Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle. E agora esse Jesus, o Filho de Deus, Ele toma a forma humana, Ele encarna, e Ele agora conquista o direito de senhorio, porque Ele morreu para nos salvar. Ele foi coroado de glória, é o que diz o verso 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Lembremos o que diz Filipenses capítulo 2, verso 9. Na realidade, toda a porção do capítulo 2 de Filipenses. Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de homem. E assumindo a forma humana, ele decidiu não ser um homem mais promissor, nem mais ouvido, nem mais exaltado. Não, ele decidiu ser servo. E sendo ele servo, ele decide morrer, não de uma forma bela, deitada numa cama confortável. Não, ele decide morrer da forma mais drástica, mais horrenda, mais humilhante que um homem poderia morrer, com a morte de cruz. Então, ele passa por um processo de humilhação. Ele é Deus, está com Deus, criou todas as coisas, e agora ele encarna, ele se torna homem, e agora, sendo homem, ele se humilha à forma de servo, para servir a todos, e ele escolhe decidir morrer uma morte de cruz. Por isso, Deus o exalta sobre todos, e o seu nome está acima de todos, para que todos se dobrem ao senhorio dele. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Todas as coisas agora pertencem a ele. Nada foge de sua mão potente. É o que diz no capítulo 1, verso 2 e 3. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas. De fato, nós vemos o pecado. Nós vemos a condição ainda do homem. Essa criação que ainda está mergulhada no pecado. Só que em Cristo Jesus, Deus irá cumprir o seu propósito. E Ele fará nova criação. E todas as coisas são sujeitas a Ele. Porque Ele conquistou esse direito. Ele é homem. Ele sofreu o sofrimento que deveríamos ter sofrido. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. De uma vez por todas. E agora ele recebe de Deus essa honra. Tudo está sujeito aos seus pés. Verso 9. Vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui, irmãos, algo grandioso. Ele se fez menor que os anjos por um tempo. Ele se tornou homem. Mas, para que pudesse
sofrer, pagar o preço da morte em nosso lugar. Era necessário que o Redentor tomasse a forma humana. Era necessário que o Senhor vestisse de carne e padecesse e fosse tentado em todas as coisas. E por conta dessa drástica humilhação que ele sofreu, Deus o exalta. E agora todos aqueles que pela fé creem na obra redentora do Filho, que se humilhou, eles serão salvos. Porque pela graça de Deus, ele provou a morte por todo homem. Calvino vai dizer que, ao dizer por todo homem, ele não quer dizer simplesmente que Cristo se tornou exemplo para os homens. Por exemplo, como um dos heréticos, Crisóstomo. Crisóstomo acreditava que Jesus era como um médico, que antes de dar o remédio para o doente, provava do remédio para ver se o remédio era amargo. Não, Jesus, ele tinha ciência do pecado, pois o pecado afetou a criação. Mas era necessário que ele não fosse o médico, mas que ele tomasse o lugar do paciente. E a morte que nós deveríamos passar, ele passou por nós. Ele abriu a porta que estava fechada para nós. Por fim, anjos rodeiam o trono de Deus e constantemente contemplam a glória do Senhor. Eles são imortais, não se casam e, num sentido, são super-humanos por causa do poder e da força que têm. Todavia, Deus deu ao homem o domínio sobre todas as obras de suas mãos. A autoridade sobre cada criatura viva no mundo foi entregue ao homem, não aos anjos. Em Hebreus capítulo 1, o autor enfatiza a divindade de Cristo. No capítulo 2, ele enfatiza a humanidade de Jesus. Jesus, em sua natureza divina e humana, pôde cumprir o mandato originalmente dado a Adão. Jesus é o perfeito Adão. Adão pecou contra o Senhor, mas Jesus não. Como podemos aplicar, irmãos, tudo isso que nós vimos? Primeiro, não nos desviemos da salvação que há em Jesus, mas se torne firme a palavra que dele ouvimos, por mais que severa seja o juízo. Jesus, ele é superior aos anjos, pois todas as coisas estão sujeitas à sua soberania. E por fim, Jesus é superior aos anjos e recebeu maior glória, pois pela graça de Deus sofreu a morte que nos redimiu. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus. Pedir, Senhor, que o Senhor ajude-nos, ó Senhor, a perseverar e permanecer diante de Ti, livrando-nos, ó Senhor, da apostasia, para que possamos, Senhor, viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.